Amigos e amigas do canal Vianza TV, a nossa transmissão hoje é aqui direto de Maiandeua, no município de Maracanã, uma ilha que pertence administrativamente ao município de Maracanã. E como vocês sabem, a gente sempre traz um bate-papo aqui sobre arte e cultura. A paisagem de hoje do vídeo é essa que vocês estão vendo aqui, a minha retaguarda. Uma paisagem linda. Maiandeua, inclusive, é conhecida pelas suas belezas naturais. E eu vou dizer mais o seguinte, além dessas belezas naturais, a beleza da arte e cultura fascina quando a gente aporta aqui, não com aquele olhar apenas de consumidor, do turista, que vem apenas para usufruir, mas também daquele que vem para conhecer o produto cultural, os fazedores e fazedoras de cultura. E hoje eu quero que vocês conheçam mais um pouquinho de um escritor aqui de Maiandeua. Eu tenho certeza que muita gente aí está questionando, mas literatura em Maiandeua? Poxa, eu só vou para lá para conhecer o carimbó, e o carimbó daqui é maravilhoso. Chico Braga, eterno Chico Braga, fica aqui a nossa homenagem. Eu vou para a ilha para conhecer o reggae. Reggae também é maravilhoso, mas aqui nós temos também literatura. Temos um militante literário que produz os seus livros, que se autopublica e que vende os livros aqui também para quem vem para a ilha. Que é o nosso querido Higino. Nosso querido Higino Loureira, que já está conosco aqui, né? Diz um oi aí pra galera que vai acompanhar nosso vídeo. Bom dia, pessoal. Espero que vocês apreciem as belezas da nossa ilha e o programa que o nosso amigo apresenta. O livro que eu tenho em mãos, confesso para vocês que eu passei ontem a boca da noite toda lendo, que é o livro Tupiniquimera, Sonhos de um Curumim, que o Higino lançou em parceria com a Ioepa, pela editora Dalcídio Jurandir. Fica aqui os meus parabéns para o pessoal aí à frente da editora, até bem pouco tempo o Moisés e também o Jorge Panzera, que através da editora Dalcídio Jurandir tem contribuído para que sonhos como este livro se tornem materializados e as pessoas possam ler. E, gente, olha, a água já começou a chegar aqui no nosso pé. Higino, eu acabei de falar aqui para o pessoal que tu tens um trabalho de venda do teu produto literário, o livro, aqui na ilha. Entre os turistas, tu vais para a Praia da Princesa, nas demais praias da Caixa d'Água, aqui pela ilha. Como é que tem sido esse teu trabalho aí já de anos, levando a tua literatura para quem vem aqui para a ilha? É a primeira vez que a gente lançou, e na verdade esse livro já é um relançamento, uma reedição de um trabalho que a gente já vem feito de muitos anos. E a gente trabalhava com uma editora, né, que infelizmente o nosso estado aqui é um pouco delicado com relação às editoras regionais. E ela acabou fechando as portas. E os honorários que eu tinha para receber da editora eu recebi através de livros. Fiquei com uma gama de livros em casa que eu não tinha essa preocupação de venda e acabei tendo uma necessidade de distribuir essa literatura. Dei para alguns amigos, distribuí para as escolas, para a biblioteca de algumas escolas, e alguns eu levei para a praia, fiz o teste para venda. E eu vi que existe público para isso. O público, ele não vem só para apreciar a natureza, ele também vem para conhecer a cultura local, ele vem para conhecer o que é que está acontecendo em termos de divulgação cultural. E a gente casou essa minha necessidade com a necessidade do público que vinha para cá. E quando eu vi que isso era uma coisa boa, tanto para mim quanto para quem procurava esse tipo de solução, de diversão,
a gente começou a dar continuidade. Eu comecei a fabricar alguns panfletos, alguns livretos, artesanal mesmo, com impressoras manuais em casa, e até eu chegar em contato com a editora da Silvio Jurandir, né? Conheci personalidades lá como o Moisés, o Jorge Panzera, que me deram maior apoio com relação à literatura. E é até bom e importante você falar isso aí, porque os artistas paraenses, os escritores paraenses, muitas das vezes não sabem esses canais. Desculpa, que nós temos essa possibilidade, né, que nós temos dentro do Estado, organismos que ainda dão esse incentivo, assim como o seu programa, que está fazendo essa divulgação, que isso é muito importante, os nossos artistas terem essa visibilidade, eles terem um norte para poder como projetar a sua obra dentro desse espaço cultural. Olha, gente, eu vou convidar vocês, nós estamos aqui na Orla, eu vou convidar vocês agora para sentar junto conosco num barquinho para a gente ficar mais tranquilo, né, Higino? É isso aí. Conversar aqui um pouquinho mais, agora acomodados. Higino, como é que começa o teu entrelaço com a literatura? Como é que essa tua paixão pela produção de ficção, de textos, nasce na tua vida? Isso aí foi há muito tempo. Eu costumo dizer para os meus alunos, costumava falar para os meus alunos, que eu tive um privilégio de, quando criança, quando adolescente, eu não ter internet e nem celular. Isso parece assim um pouco ambíguo, mas realmente para mim foi um privilégio relacionado à literatura. Como nós não tínhamos essa possibilidade da época, qual era a nossa informação? Através dos livros, através da leitura. Os trabalhos eram feitos em pesquisa no antigo Arquivo Público Municipal, que depois se transformou no Centur, a Biblioteca Pública Municipal. Então eram os nossos trabalhos de escola. E com isso você ia ganhando o seu interesse pela leitura, tendo conhecimento das leituras nacionais, as leituras regionais. Isso me trouxe muito para o regionalismo. Hoje a minha leitura quase é voltada toda para o regionalismo. Pouca coisa que foge dessa área. Quando criança, a minha avó, como muita gente vai se identificar com essa minha fala, tinha uma avó que contava as histórias, né? Normalmente as histórias dos irmãos Grimm, aquelas histórias que vão passando de geração em geração, que estão sendo contadas até agora no cinema, de forma full fashion. Esse meu livro, ele conta... Cheio de efeitos especiais hollywoodianos. O Tupiniquim Mera, quando eu procurei escrever de uma maneira regional, envolvendo algumas lendas nossas regionais. Mas eu escrevi de uma maneira bem full fashion, de uma maneira que a pessoa possa não identificar o personagem como uma lenda, mas ele sendo parte daquela história. Agora fala pra gente, Higino, sobre Tupiniquim Mera, sobre o que narra o livro. Tupiniquim Mera, ele nasceu de uma ideia em que, como professor, né, como esse mediador entre a educação, a gente sempre esbarra em situações de inclusão social dos alunos, questões raciais, e a gente procurou fazer com que o aluno ele tenha essa visão de que as diferenças existem e que devem ser respeitadas. Então, o personagem principal, que é o Curumim, só um pequeno spoiler do livro, o personagem principal do Curumim, ele tinha o sonho de montar um time de futebol. Só que os amigos dele da floresta, que são as personalidades do nosso lendário, ele entendia como pessoas portadoras de necessidades. Não sei se bem hoje é o termo este que é definido, mas ele entendia desta maneira. Um amigo só tinha uma perna, um amigo tinha o pé virado para trás. Vão tentando descobrir aí de que nós estamos falando. Outro nem cabeça tinha, era só o fogo no lugar da cabeça. Então ele entendia que isso eram limitações para que ele fizesse esse grupo, né, de diversão. E orava para Tupã, o deus dos índios, do deus indígena, que ele revertesse esse quadro.
que ele transformasse em pessoas normais, porque no entendimento dele, essas pessoas eram sofredoras de uma necessidade, de alguma coisa. É lógico que com o tempo, no desenrolar da história, ele começa a perceber que isso é inverídico e que cada um tem a sua função, cada um tem a sua finalidade e o seu valor. O livro do Higino me fez lançar um olhar sobre esses mitos. Vocês já devem ter desconfiado de quem nós estamos falando, né? Uma mula que não tem a cabeça. O Saci que só tinha uma perna. Eu nunca tinha pensado nos mitos por esse aspecto de personagens que de certa forma retratam um problema físico, né? A mula que está sem a cabeça, o Saci que não tem uma perna. Quem mais? O Curupira que tem os pés virados para trás. Que é uma questão uma pinguari física. Que só tem um olho na testa. Então todos os nossos mitos acabam mexendo, né, com essa parte da... Diferente do americano. O americano tu vai ter o lobisomem que se transforma num ser, mas continua ali com toda a sua estrutura física. Os mitos, nossos mitos amazônicos, brasileiros, ele tem essa característica. E eu achei muito bacana, viu? Para quem adquirir, eu recomendo o livro do Higino, Tupiniquimera. Você tem essa abordagem, né, do personagem que se encontra com isso. Como é que surgiu essa ideia? Porque eu achei super desafiador pensar nesses personagens com o pé. Eu já vi muitas histórias de Saci Pererê, mas eu nunca tinha visto um Saci com as duas pernas, que é o meio que acontece, entregando um spoiler aqui. É meio que acontece na história. Acontece isso, inclusive ele perde a função porque ele não consegue pular com duas pernas. Então aí tira a função dele, por que ele trouxe uma perna. É até uma reflexão sobre o nosso nicho ecológico, sobre o que é a minha posição como pessoa dentro de um grupo. Qual a minha finalidade? Por que eu vim a este mundo? E quando você tira aquela situação em que ele vive, será que era melhor? Eu conheci uma pessoa que trabalha num laboratório de fotos, um laboratório com uma iluminação muito delicada, um laboratório de produtos biológicos, e a luz ela tem que ser mais fraca do que a luz da fotografia. É quase impossível uma pessoa enxergar ali dentro. E ele é deficiente visual, que eu acho que essa palavra já nem, depois de ter escrito esse livro, essa palavra já não entra mais no meu dicionário, deficiente visual. Não, ele tem uma limitação que eu tenho, mas eu tenho limitações que ele não tem, porque ele é a principal pessoa e não consegue nem se aposentar, porque ele faz o trabalho de olhos fechados, literalmente. Então, aí eu fiquei pensando, e como seria um Saci se ele tivesse duas pernas? Porque a história, a lenda vem contando, né? A história lendária vem contando que ele pega o redemoinho, ele se locomove no redemoinho e tudo. Então, aí tudo isso veio me trazendo a função do personagem. Ele tem uma função, ele tem um objetivo, ele veio para um propósito nesta vida. E aí quando a gente enxerga um coleguinha que tem uma limitação em algum membro, ele com certeza desenvolveu um outro potencial que às vezes nós não temos. Ele pode ser mental, ele pode ser chamado de dom ou alguma coisa parecida, mas ele tem. Nem que seja para fazer com que alguém reflita sobre a situação, já é um potencial. E olha, aqui vocês vão encontrar todos esses personagens. Ele reuniu num único livro todos esses personagens, alguns que a gente já conhece, outros que eu confesso que eu não conhecia, como o Bicho folharal. Bicho folharal, nunca tinha ouvido falar, encontrei aqui no livro do Higino, outros mais conhecidos, mas estão todos aqui, só que numa versão, vamos dizer, invertida, né? Uma versão diferenciada. E o Higino também é o ilustrador do livro, gente. Olha que beleza de ilustração. Então é bom que eu queria ser um escritor ilustrador, porque ilustração hoje tem um custo. É bom que quando tu estás construindo o texto,
tu já vais elaborando a ideia, né, de como é essa ilustração. Muitas das vezes a ideia do tema ele surge de uma ilustração. Eu fiz arquitetura numa universidade paraense e a gente começa a ter essa visão, né? Você começa a ter o seu olhar agrupado, você não enxerga pontual. Às vezes você tem uma imagem, daquela imagem você cria o texto. E às vezes você tem o texto e você cria a imagem. É como um compositor, que às vezes ele tem a letra e ele faz a música. Mas muitas das vezes ele tem a música e constrói a letra em cima daquela melodia. E é mais ou menos por aí. E Gino, o trabalho que hoje tu fazes de venda é barraca a barraca, vamos dizer, na Praia da Princesa, quem já veio, você tem as barracas onde o turista fica, ou então às vezes fica ali no núcleo familiar, na areia mesmo. Tu chegas e ofereces o livro, tu abordas e ofereces o livro. A gente tem que ter um certo cuidado na abordagem, né? Não é todo mundo que vem atrás de um livro. Tem pessoas que vêm atrás de outro tipo de relaxamento. Mas com a experiência que a gente tem, a gente consegue sempre manter esse contato sem tentar incomodar muitas pessoas. Mas esse contato corpo a corpo ele é muito importante. Algumas pessoas, alguns amigos meus até pedem que eu deixe o livro num certo local, numa pousada para vender, e às vezes até deixo. Mas esse contato corpo a corpo ele é muito importante, porque a pessoa acaba tendo uma visibilidade da obra que ele não teria indo comprar num local reservado. Isso traz um benefício para a gente assim, bem proveitoso. Através desse contato corpo a corpo, a gente já teve muitas portas abertas com relação a como você chegar em determinados locais, a como você colocar a sua obra. A editora que lançou, que a gente fez o contrato, eu conheci a pessoa justamente aqui. E ele viu, gostou. Quem foi? Foi o Rony. O Rony é um amigo, muito amigo meu. Um abraço para o Rony, pela visão, ter pegado a vibe maiandeuense aqui da literatura. E o Rony fazia parte da editora na época. Agora ele está trabalhando em outro setor, mas continua vinculado ao pessoal lá. E ele disse, olha, eu trabalhava lá, mas eu vou te indicar para a pessoa que está à frente agora, que era o Moisés, está à frente. Grande Moisés, novamente, abraço Moisés. E a gente buscou essa parceria, né, e graças a Deus a gente teve toda essa abertura aí, a editora foi bastante acolhedora com o meu trabalho e a gente conseguiu. E isso foi através desse corpo a corpo, que é muito importante. Através deste corpo a corpo, o nosso Pará, ele é conhecido lá fora, porque muitos turistas estrangeiros acabam levando o livro, às vezes não sabem, não fazem nem a leitura do nosso português, mas ele pelas ilustrações, pela lembrança de ter algo que ele possa levar daqui da ilha, e amigos que tem lá que são brasileiros, eles acabam levando, e a nossa obra acaba percorrendo aí o exterior, né? E fazendo essa representatividade da nossa ilha lá fora. Gino, eu abri esse vídeo falando que a visão de quem é de fora, a visão estrangeira, de quem vem para cá com esse desejo de usufruir das belezas naturais, chega um pouquinho, assim, uma reverberação de que a ilha produz um carimbó maravilhoso, né? Tem uma produção forte também na área do reggae, mas a gente não associa muito de cara a ideia de literatura produzida em Maiandeua. Tenho certeza que para quem está acompanhando é uma novidade. Eu quero convidar, viu, quando você vier em Algodoal, enxergue também essa produção literária que tem aqui. Mas eu sei que não é só tu, tem outros produtores textuais aqui. Muitos. Por uma questão de geografia, por uma questão cultural, por uma questão de necessidade, alguns compositores de carimbó, por incrível que pareça, eles não tinham nem a alfabetização, não escreviam e não leiam. Tanto é que a gente perdeu muitas composições. Os famosos mestres do carimbó. Os mestres, nós perdemos muitas composições porque as pessoas cantam, mas não tem nada registrado. E eu tive esse cuidado. Quando eu dei aula sobre estudos regionais, sobre arte, nós criamos grupos entre os alunos que fizemos livretos em forma de cordel. Então,
eu me lembro bem de um que teve uma repercussão bem bacana, que foi a peleja do carimbó contra o reggae, que são duas vertentes musicais bastante fortes aqui na ilha. E nós pegamos um representante do carimbó e um representante do reggae, e os grupos montaram aquele folheto, né, em forma de cordel, fazendo essa peleja entre os dois. Bem interessante. E qual é o desdobramento disso? Hoje eu tenho alunos que não estão mais na escola, já concluíram o ensino médio, tem uns no ensino médio. Ontem mesmo, conversando com um, ele me disse: professor, eu fiz um livrinho, depois eu queria que o senhor lesse, olhasse, eu fiz um livrinho com uma letra bonita, que eu trabalhei essa letra há um bom tempo, escrevi umas coisas lá, então bati uma xerox e eu vendi na praia. Aí você vê que isso está tomando corpo. Hoje nós vemos colegas que já escreviam, que já tinham essa detenção da escrita, mas nunca tinham comercializado, e hoje está se formando um grupo para que eles também façam esse trabalho. E o público está aí, existe público para todo mundo. Eles não querem ler só o Higino, eles não querem ler só as poesias do Francis, eles também querem conhecer o resto. Eles querem conhecer as poesias que fazem o carimbó, eles querem conhecer, enfim, as lendas que outras pessoas escrevem aqui. A Luana é uma pessoa que mora aqui há muito tempo, que também faz umas historinhas e até vende os livretinhos. Isso começa a tomar corpo. Isso resgata um pouco da leitura perdida com o advento da internet, né? A internet é uma ferramenta indiscutivelmente essencial para quem trabalha, para quem estuda, para quem se diverte, mas ela acabou tomando um pouco dessa parte, porque quando você pega um livro, você foca no que você está vendo o livro. Quando você vai ler um livro, eu observo, isso eu tiro muito por mim, outras pessoas não, conseguem se adaptar. Mas eu, quando vou ler um livro pela internet, eu sinto falta daquele contato de dobrar a página, de pegar o livro, de guardar um pouquinho, aí já cai uma mensagem, já vou ler aquela mensagem, já perde aquele... Então, eu acredito que isso aí resgate um pouco desse contato físico com o material. É como se você estivesse conversando pessoalmente com o autor, tendo contato na obra que ele fez, principalmente quando esse trabalho é artesanal, como eu comecei e como algumas pessoas já estão desenvolvendo também. Olha, eu sei que para adquirir o livro pode ser direto contigo, ou ficou também na imprensa oficial? Na imprensa oficial, a gente tem um contrato que ficaram alguns exemplares lá, uma porcentagem de exemplares. Deles? Não, deles. Não vai ter retorno financeiro para ti. Retorno financeiro para ti é os que forem comprados direto de ti. Mas pode ser comprado. Eu não sei se eles vendem. Eu não sei. Eles vendem. Eu não sei se eles vendem, se eles distribuem. Mas se eles vendem, o retorno financeiro é deles. Mais do que justo. É para reinvestir também. E eu não tenho um ponto fixo ainda na capital que eu possa dizer assim, olha, vou colocar como ponto de referência. Eu estava até conversando, esse contato corpo a corpo é muito importante, porque eu já tenho uma referência de um local. Não posso falar agora porque não fiz contato ainda com os participantes. Bora falar. Eu conheço o nosso querido Jean Ferreira aí, que é um grande entusiasta da literatura, responsável pelo projeto Sebo do Gueto, que criou o espaço de resistência literária que é o Gueto Hub. Jean, tenho certeza, já tem um coração imenso. Logo, logo vocês vão poder encontrar também a obra do Higino lá no Gueto Hub, que hoje é uma casa que está abraçando a literatura paraense. Então vamos dizer assim, deixa passar um tempinho desse vídeo, um mês por aí, e te manda lá no Sebo do Gueto, Gueto Hub. Eu tenho certeza que você já vai encontrar o livro do Higino. Adiantando para o teu público, a gente convida vocês está previsto para novembro a nova Pan-Americana, a nova Feira do Livro em Belém. E nós fomos convidados a expor os livros lá pela imprensa oficial do Estado. Eu já estou com outro trabalho lá sendo analisado. Provavelmente a gente já vai estar com uns 2 livros lá, uns 2 materiais também para comercialização. E se alguém se interessar, eu agradeço bastante. E os nossos editores, os nossos autores paraenses também eu agradeço. Olha, então já sabe, Feira Panamazônica do Livro, quando ocorrer, procurem a literatura produzida aqui pelo Higino, direto desse espaço belíssimo de gente rica de cultura
é preciso pensar, quando pensamos em Maiandeua, precisamos pensar também na arte e cultura que é desenvolvida aqui. Nós, que somos estrangeiros, os turistas que vêm aqui, precisam também ter esse trabalho de valorizar o que está sendo produzido aqui. E Gino, em nome do Vianza TV, de todos que estão acompanhando, eu quero agradecer por você ter nos dado a chance de conhecer o que tu tens produzido, conhecer a tua luta. O resto do Pará, às vezes, ignora as lutas que ocorrem em campos pequenos. A gente só pensa em Campo Grande. Onde é que está acontecendo a luta literária? Ah, é na metrópole, porque é uma grande região. Não, a luta literária ocorre onde tem pessoas como o Gino, que estão mantendo aí essa resistência literária, que produz, que corre, que procura mesmo ali quem vai comprar, que oferece o que está produzindo, que mostra os valores da sua terra através das suas letras.